Palmeiras e Flamengo agora na briga pelo Almada. Que beleza, hein, Flamengo? Mano, mas tem que encher o saco, né? O Palmeiras vai ter que entrar numa briga grande aí, porque agora entra o Flamengo, tá pedindo 20 milhões de euros por 50% do jogador. Aí vocês estão de sacanagem, né, rapaziada? O Palmeiras tem um teto orçamentário de 10 milhões de euros. O Flamengo colocou 30 milhões de euros no mercado brasileiro. No mercado externo, espanhol, talvez eles estejam dispostos até esticar um pouco mais essa corda. Quem entrou na briga agora foi o senhor Flamengo. Eu confesso pra vocês que foi um balde de água fria que a gente tomou no final da noite. Nação, os palmeirenses aí sentiram o terror do Flamengo, né? Ibape e Bota aí finalmente se posicionaram e estão marcando território com a Almada, né? E tem a informação que o Ibape, ele não vai fazer leilão com o Palmeiras. E quando for dar a proposta, vai ser só aquela certeira para tirar logo as esperanças do Palmeiras. Então vamos aguardar aí, rapaziada, porque o Flamengo está na disputa com o Almada e Palmeiras aí, e os palmeirenses estão como desesperados, e uns já estão até desesperançosos com o Almada no Palmeiras. O Flamengo é imoral, né, rapaziada? Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e hypa com força esse vídeo pro Almada no Flamengo ganhar mais força. Mas, mesmo assim, o Palmeiras vai ter que entrar numa briga grande aí, porque agora entra o Flamengo na disputa com grana, o Atlético de Madrid tá pedindo 20 milhões de euros por 50% do jogador. Aí vocês estão de sacanagem, né, rapaziada? 50% do jogador? Que é isso? Estão de sacanagem, não dá. Aí eu falo, mano, sai, né? Porque os outros 50 acho que são do Botafogo. Não existe isso. Tem que dar 20 milhões aí e ficar com 80% ou 90% do jogador no mínimo. Deixa os caras lá com 10%. Negocia aí, Atlético de Madrid. Se quiser, é assim, porque não dá, meu. Não faz nem sentido isso, né? Então, por isso que eu acho que a gente vai ter um problema aí nessa negociação. E agora, falando do John Arias, que a Camila também publicou no GE, no Globo Esporte, no site, o Palmeiras tem um interesse e vai para... Conforme noticiado primeiramente pelo TIC Sports, o Flamengo fez, sim, uma consulta ao empresário do Almada. O agente do jogador é o mesmo de Rodrigo Depou, atleta pelo qual o Flamengo chegou a demonstrar interesse na janela passada. Então, o Flamengo já tem... O pessoal do Flamengo já tem relações com o empresário do Depou e, já falou, e aí, mano, e o Almada, como é que tá? E fez uma consulta. É isso que se tem sobre Flamengo e Almada por enquanto. Não chega a ser uma disputa. Mas também saiu outra apuração do O Globo, do Diogo Dantas do O Globo. Outra boa fonte, ó. Atenção, Flamengo faz consulta por Almada, mas evita leilão com o Palmeiras. O clube carioca buscou informações sobre a situação do meia, mas avaliou que nesse momento o investimento no argentino seria elevado para uma posição que não é considerada prioridade. Até porque eles têm o Arrascaeta, né, mano? E aí que tá uma questão, mano. Quando o Flamengo faz uma consulta, é óbvio que isso vai ser noticiado na imprensa. É noticiado na imprensa, o que acontece? Vamos pensar um pouco. O Palmeiras tá lá negociando, tá avançando pelo Almada. O Flamengo vai lá e entra na jogada para quê? Porque valoriza o jogador. Porque não tem o Palmeiras querendo, mas também tem o Flamengo, os dois finalistas da última Libertadores. E isso faz com que o empresário, ou o staff do Almada, possa pedir mais. Faça que o clube possa pedir mais. Fala, mano, se oferta e demanda, se tem muita gente querendo, os gigantes do futebol sul-americano estão querendo, a gente vai cobrar mais caro. E aí o Flamengo, só de sinalizar pro Almada, não quer dizer que ele queira contratar. Ele talvez seja só um movimento de mercado para elevar o valor do Almada e para dificultar que o Palmeiras contrate o Almada. Para mim, muito claro que é uma estratégia do Flamengo para evitar que o Palmeiras contrate o Almada, não para que o Flamengo seja o novo clube do Almada. Essa é a minha leitura, quero saber se vocês concordam, se faz sentido aí para vocês. E aí a gente vem para esse vídeo aqui, ó. A legenda tá aqui, ó, do Palmeirense News, que fez esse trabalho de legenda via IA. Então, ó, baita trabalho aí. Eu poderia ler, mas eu vou botar o vídeo aqui pra gente assistir. A legenda tá aqui na tela. Baita trampo aí. Vambora. Mas cadê o áudio? Palmeiras hizo una oferta formal por Thiago Almada que vale 20 millones y que realmente lo quiere. Pero ¿por qué Palmeiras se animó a hacer esa oferta? Porque sabe la situación de Thiago Almada. Thiago arrancó teniendo minutos en Atlético de Madrid, siendo titular en la selección en esse momento, y ya hace un tiempo dejó de ser prioridad para el Cholo Simeone, por lo menos por la poca cantidad de minutos que lo pone. Mas ya Primeiro ponto que a gente tem que destrinchar aqui. Eu poderia colocar daqui do começo ao fim, senão a gente vai perder alguns detalhes. Eu não acompanhei ele no Atlético de Madrid, estava muito ocupado com os trampos aqui com o Palmeiras, né? Mas pelo que ele está explicando, e ele é um especialista em futebol argentino, principalmente, ele chegou tendo muita minutagem no Atlético de Madrid. E depois ele deixou de ter minutagem e passou a não ser e passou a ser preterido pelo Simeone. Então, não é que tipo assim a passagem dele toda é ruim, ele chegou bem, mas perdeu espaço. participación en la Supercopa de España. Y él está muy cerca del Mundial. Y evidentemente perdió lugar en la consideración de Simeone. Y con su prioridad a la selección argentina, Almada
va a priorizar la selección y lo que quiere es jugar y está dispuesto a ver si tiene un cambio de aire en este mercado de pases para Câmbio de ar, é uma troca de ares, né? Uma mudança de ares, né? Eu acho que, tipo assim, uma mudança de ares. Mudar de time. llegar al Mundial jugando. Porque Thiago Almada sabe que puede ser titular en el Mundial, no solamente formar parte de la lista, que es algo a esta altura bastante obvio. Foi essa a leitura que a gente fez na live de ontem, tá? Foi essa a leitura e ele tá confirmando agora. Então, ó, baita leitura que eu e vocês do chat fizemos, que é a seguinte, não é que ele quer estar na Copa, porque ele vai estar na Copa. Ele quer estar jogando porque na cabeça dele, ele tem condições de ser titular. E pra ele ser titular da seleção argentina, ele precisa estar em alto nível no clube dele, e ele não tá jogando. Então ele quer trocar de clube, não é pra ter espaço na seleção, é pra estar com um alto nível de continuidade no clube pra chegar voando no Mundial. É isso. Y sería raro porque llegó hace muy poco al Atlético de Madrid. Sería muy raro, es una situación llamativa. No sé si por qué perdió consideración del Cholo Simeone, pero viste que le ha pasado con algunos otros argentinos también. Bueno, lo que tengo para contar a la gente de Palmeiras, que ayer levantó la información, es que Ó, beleza, ele vai falar agora uma informação, mas outro bom ponto que ele trouxe aqui. Eu não acompanho o Atlético de Madrid, se vocês acompanham, mandem aí nos comentários. Parece que a relação do Simeone com outros argentinos no Atlético de Madrid foi algo que pesou pra ele. Talvez tenha rolado uma relação ruim, uma forma, ele tratou mal, tratou mal no sentido de não dar minutagem, de não dar preferência. E talvez ele esperasse isso do Simeone e a influência dos outros argentinos que passaram pelas mãos do Simeone possa ter feito com que ele tenha vontade agora de mudar de clube. interés es real, que después queda en la decisión del jugador, Davito, que Thiago lo está pensando. Obviamente que para él lo mejor sería quedarse en el Atleti y jugar ahí, pero no va a quedarse si no juega y Palmeiras aparece como primera opción. No va a ir al fútbol mexicano por más que tenga sondeo. No va a ir. Ok, voy por Não vai pro futebol mexicano. el final de la Supercopa Española entre el Real Madrid y Atlético. Entró 10 minutos de gol, mano, al 80, pero le metió un pase gol a Julián al último minuto. Ele tá falando aí que ele entrou no finalzinho e deu um baita de um passe no final, mano. Por el medio, porque después se dedicó a tirar. Faltando 2 minutos pra acabar o jogo, ele deu um baita de um passe mesmo. Julián lamentablemente no pudo meterla. Pero tuvo una buena aparición a pesar de que jugó muy poco. Podia colocar legenda no entrevistador também, né? Crack. Pero creo que al Mundial, a ver, está confirmado que al Mundial va a ir sí o sí. Si cada vez que no está Messi es el que mete goles. Le metió gol a Colombia, le metió gol a Brasil. Agora apareceu a legenda. Ele tá falando que quando a Argentina joga sem o Messi, o substituto natural do Messi na Argentina nos últimos jogos tem sido o Almada. Metió gol a Uruguay. El tema es que si llega con rodaje, hasta tiene posibilidad de ser titular directamente. Que es otra cosa. Sin ser duda. titular en el Mundial. Pero perdón, ese momento que vos hablaste de Thiago en la selección, que fue buenísimo, el partido con Uruguay, con Brasil, con Colombia, fue cuando él justamente estaba jugando y tenía rodaje. Él no quiere perder eso, no lo negocia ante el Mundial. Por eso, Palmeiras, enterado de esta situación, Explicando, quando ele teve uma boa sequência na seleção argentina e chegou a ser titular, foi o momento que ele estava sendo titular no clube. E aí ele deixou de ser titular e ele entende que ele precisa ser titular para poder estar jogando na seleção argentina também. E aí ele quer sair do Atlético de Madrid. se anima a hacer una oferta altísima. Pero ¿cómo es la Se acaba de oferta, confirmar ¿cómo es la que- oferta del Palmeiras? Bueno, Palmeiras en realidad lo que está haciendo está orquestando la oferta, pero se estima que la Atleti va a querer más o menos 20 millones de dólares. Hay un lagarto ahí. 20 millones de dólares por el 50% del pase. 20 milhões por 50%. O sea, es una inversión fuerte. Sí. Davo, el brasileño acaba de hacer su compra récord con la compra de Cruzeiro por Gerson de 26 millones de dólares. 26 millones de dólares, un equipo de fútbol brasileño. Se confirmó ayer. Están en montos gigantescos y cada año A tradução tá colocando como dólares, mas é euros, tá? superan su récord, que antes era el de Vito Roque con Palmeiras y antes era el de Thiago Almada con Botafogo. Né, segundo eles, aí o Flamengo foi direto com o empresário, com a agente dele, né? O Flamengo foi entender a situação, né? Segundo eles, não tem nenhuma proposta, nada. Foi realmente entender a situação. E aí, cara, pra mim, isso aqui é mais pra marcar território, tá ligado? É mais tipo assim, ó, tamo de olho, se vocês bobearem aí, a gente já entra com uma proposta, já entra com alguma coisa, porque tem dois cenários aqui. Tem essa procura do Flamengo com a gente, direto com a gente dele, direto com o empresário, não é uma proposta, tá? Por enquanto, não tem, digamos assim, não tentou atravessar, mas tá ali de olho. E o próprio Gaston, né, que é aquele que a gente trouxe com a primeira informação, né? Ele reforçou aí que hoje, dos times que procuraram ele, tem alguns times da Europa também, o Palmeiras é o que está mais avançado, né? Com aquela proposta que a gente já viu de 20 milhões de euros. E aí, de 20 ou dependendo até 25, tem negócio de bônus, vocês sabem, né? Mas o que pode pesar muito na decisão do Almada, que a gente já falou sobre Copa do Mundo, é que ele entende que ele pode ser titular, né, na Copa do Mundo. Tem isso. Então não é um cara que, pô, vai ser ali
convocado pro elenco, né, para poder jogar de vez em quando. Não, é um cara que entende e que a gente já viu sobre isso, que ele pode ser titular na Copa do Mundo. Ontem, inclusive, teve um vídeo ali do Scaloni falando sobre ele, que não quer interferir na tomada de decisão dele, mas que estão de olho, né, que é importante que ele saiba o que fazer agora. E esse lance dele pensar em Copa do Mundo para poder jogar como titular, ele tem que estar jogando muito, assim. Por mais que agora ele tenha ganhado alguns minutos com o Simeone, ele ganhou 10 minutos contra o Real Madrid, né? Entrou bem e tal, foi elogiado, mas são 10 minutos. E aí você imagina que o cara que quer ser titular na Copa do Mundo, na atual campeã, inclusive, ele tem que estar jogando, né? Então, realmente, ele precisa pensar muito nisso da carreira. E aí, segundo o Gaston Edu e o pessoal do Tic Sports, o Palmeiras está avançado muito, porque já estava, né, com as negociações andando, e essa parte de Copa do Mundo deve pesar muito. A grande novidade aí é realmente essa procura do Flamengo, né, essa busca do Flamengo. E aí eu vi muito flamenguista falando que isso realmente é mais esse lance de marcar território mesmo, tipo, vamos analisar, vamos chamar, vamos, né, ir ali para cima do agente, ver como que tá a situação. Se tiver ali uma brecha, faz a proposta e tenta ir pra cima. Então, por isso que o Palmeiras tem que tomar muito cuidado nessa negociação, né? Porque, assim, se o Almada decidir ficar na Europa, se tiver uma proposta da Europa, é uma coisa. Agora, se o Almada, né, vir pro Flamengo, sendo que o Palmeiras já tinha negociações avançadas, é complicado. E aí eu vi um post agora de um flamenguista, e é muito verdade. O Almada tem 24 anos de idade, o Arrascaeta já tem 31. Então eles colocariam ali, além de reforçar o time agora, eles já definiriam um jogador substituto aí pro futuro. Então o Palmeiras tem que tomar muito cuidado, porque o jogo hoje contra o Flamengo, ele não é só no campo, né? Ele é nesses detalhes, nesses bastidores, pensando nos próximos anos também. Então você pode se reforçar. E é difícil, né, essa posição, você imaginar quando o Flamengo for ter que ir atrás de um substituto pro Arrascaeta, quem que vai ser, né? O Almada com certeza seria um nome. Então se você tira essa possibilidade, você já também quebra ele nessas questões aí, pensando no futuro, pensando em bastidores. Então tem que ficar de olho muito nessa questão, nessa negociação. Não pode dar bobeira, cara. Realmente tem que ser uma negociação aí a mais inteligente possível, porque o Palmeiras realmente se reforçaria muito, né, com a vinda do Thiago Almada aí. O Palmeiras tem um teto orçamentário de 10 milhões de euros. O Flamengo colocou 30 milhões de euros no mercado brasileiro. No mercado externo, espanhol, talvez eles estejam dispostos até esticar um pouco mais essa corda. Disponibilidade financeira tem. E aí tem um outro motivo também, Felipe Luiz. Ah, Neto, mas o Felipe Luiz, né, se não chegar nos valores e tal, eu sei que não influencia diretamente, claro, na decisão do agente, na decisão do jogador, mas é uma ponte. Do tipo assim, Felipe Luiz ligar no Atlético e falar assim, posso conversar com o Almada? O Abel não tem esse canal de comunicação lá. O Barros muito menos. O Felipe Luiz tem. Então é algo que pode flexibilizar. Ô Almada, beleza, cara? Estamos sabendo da situação aí do Atlético, a gente tá aqui, temos vários jogadores de seleção. Você conhece o futebol brasileiro, sabe que aqui é competitivo, sabe que aqui você vai conseguir fazer uma boa temporada antes de ir para uma Copa do Mundo, e a gente tem jogadores aqui que pode agregar muito, tecnicamente falando, para que você chegue na Copa do Mundo em alto nível. É vender o projeto esportivo. O que eu falei lá atrás para vocês? Nossa diretoria não sabe fazer muito isso. O Flamengo pode tentar fazer via Felipe Luiz e essa ponte, esse elo que ele tem com o Atlético de Madrid. Então, eu confesso para vocês que foi um balde de água fria que a gente tomou no final da noite. Isso não significa que a contratação está descartada de maneira nenhuma, mas agora a gente pode enfrentar a concorrência do Flamengo, que não será uma concorrência fácil, não. Ah, mas o Palmeiras chegou primeiro. Tudo bem, mas não está fechado. Não tem nada fechado, não tem nada definido. O negócio aí não tá fácil não pros palmeirenses que estavam dando liso, que estavam na caladinha e tal. Aí vem aí, chega o papão Flamengo pra papar todo, né? Marcando território ali. Não vai leiloar com o Palmeiras, não vai estar brincando. 20 milhões aí, 25 milhões aqui, 30 milhões aqui. Não, o Flamengo vai só esperar, só marcar território. E quando for dar o bote, vai mandar só uma proposta. E vai ser a única proposta que vai tirar a Almada
e vai levar pro Flamengo. Escutem o que eu tô dizendo. Escutem o que eu tô dizendo. O Flamengo tá muito quietinho e eu estranhei. Eu fiz um vídeo mais cedo aqui, putaço com o Flamengo que não tá se posicionando e graças a Deus eles se posicionaram porque é um jogador craque que não pode perder. Que como falaram aí, pode ser o futuro substituto do Flamengo e talvez até se tornar um ídolo do Flamengo, né? Dependendo aí das coisas, se realmente ele vir, se fizer um ano histórico e ter esse vínculo, né, de jogador com a torcida e de jogador com torcida e clube. Então, tudo pode acontecer, né, rapaziada? Tudo pode acontecer. Então, se o Flamengo conseguir aí dar uma proposta boa aí pro Almada no Atlético de Madrid aí, né? Tem muitas chances e os palmeirenses aí já estão, né, desesperançosos, porque sabe que o Flamengo tem muito dinheiro e sabe que o Palmeiras, e eles sabem que o próprio clube deles tem um teto de orçamento, porque gastaram muito ano passado e estão ferradinhos. Então o Flamengo coloca o Palmeiras de 4, literalmente, e está marcando território. E só de olhar aí, né? Qualquer peninha que o Palmeiras mexer, o Flamengo vai lá e atiça e dá o bote. Tá ligado? O Flamengo não vai deixar qualquer rivalzinho se fortalecer em frente a eles, não. O Flamengo tá sempre monitorando tudo e tem que fazer isso mesmo. Tem que fazer isso mesmo. Estão dificultando pro Flamengo, não estão? Beleza, então bora dificultar também pros rivais. É assim, rapaziada. É assim. O Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil já começou muito antes dos próprios campeonatos começar, rapaziada. Começou já no mercado da bola. Os verdadeiros títulos, os verdadeiros feitos dos clubes brasileiros, eles vêm antes dos campeonatos, vêm nas contratações, vêm nos acertos, vêm nas peças chaves que o clube precisa para deixar ali a equipe potencializada para o começo da temporada. Então o Flamengo aí tá se posicionando certo, precisa ser mais forte sim, mais brutal sim, não pode ter pena, não pode dar folga, não pode deixar os rivais respirarem, tem que estar ali sempre em cima e colocando contra a parede. Então Boto e Bape, bora trabalhar, meus filhos, põe dinheiro na mesa, gasta esses 1 bilhão aí e vamos fazer a nossa torcida e eu feliz, né? Porque eu também faço parte da torcida e eu sou fanático, rapaziada, eu sou muito fanático. Deixa aí sua opinião nos comentários. Almada vai vir pro Flamengo, se Deus quiser, eu tô sentindo isso. Almadinha. Vem vestir aqui a camisa do Rubro Negro e ser feliz e ganhar mais uma Libertadoresinha, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal com força, ativa os sinos das notificações e hypa com força esse vídeo. Valeu, falou, é nóis.